O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas diante disso, e ele disse: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva ofertou mais que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, em que celebramos a última semana do tempo comum na nossa vida litúrgica, nos assim preparando para logo iniciar o tempo do Advento, nós somos convidados, como um reflexo da solenidade do dia de ontem, solenidade de Cristo Rei do Universo, a nos debruçar neste dia sobre esta palavra que traz para nós um olhar atento e uma percepção de Deus na história da humanidade, e também nos convida a esta vigilância para bem testemunharmos, como assim retrata o testemunho próprio dos mártires vietnamitas, que derramaram a sua vida, derramaram o seu sangue, mais ou menos por volta de 3 séculos, o 17, o 18 e o 19. E essa experiência desses mártires, que também foram atentos, viram a presença de Deus em sua história, abraçaram o testemunho que receberam dos missionários, que também foram para a sua terra, faz com que o seu sangue também enriqueça o testemunho desta palavra. Queridos, é bonito observar no Evangelho de hoje, em que Jesus tem uma atenção especial pela viúva, que oferta na sua generosidade a totalidade dos bens para a sua própria vida. Uma totalidade que vai além daquilo que são as suas 2 moedas. Porque o importante de ver esta mulher que entrega as suas 2 moedas, ou seja, a sua totalidade, é ver a sua qualidade, a sua generosidade e a verdade com qual, assim, ela também exerce a sua oferta. Faz, assim, o seu ofertório. Agora é bonito também perceber como que Jesus, no meio da multidão, o seu olhar é cirúrgico. O seu olhar também acha a verdade no meio daquela multidão, onde existiam diversas pessoas que, como diz o evangelista Lucas, vão dizer que pessoas ricas estavam ali no templo fazendo a sua oferta. Mas de repente os olhos de Jesus encontram esta viúva que oferta então de todo o coração aquilo que era para a sua própria vida, contrapondo sobretudo aquela história e aquele testemunho que o evangelista dizia, em que tantos sacerdotes iam para a casa das viúvas e devoravam tudo aquilo que estava na sua casa. Devoravam tudo aquilo que estava, porque provavelmente iam a estas casas, pois sabiam que tinha jeito de reconstruir e repor esta mesma quantidade de alimento na sua casa. Provavelmente também viúvas ricas que estavam no tempo de Jesus. Mas esta viúva é o contraponto destas outras pessoas que generosamente também tinham e ofertavam a Deus, mas ofertavam daquilo que tinham e não daquilo que era o necessário. Essa é a grande
virtude de Jesus a olhar e discernir para estas pessoas e perceber que aquela viúva deu tudo aquilo que tinha para viver, vivendo a confiança, vivendo aquilo que ela tinha de mais precioso, o seu relacionamento com Deus. Queridos, na primeira leitura nós também encontramos uma experiência de visão. Essa semana nós, no dia de hoje, iniciamos o início da profecia de Daniel. Daniel, que é um testemunho diferente da semana passada, quando meditávamos os livros dos Macabeus e olhávamos que para que o povo pudesse assim manter a sua identidade, manter a sua força de evangelização, também manter a sua força de fé, muitas das vezes utilizavam até mesmo da própria violência. Mas esta semana o testemunho de fé é um testemunho diferente, é um testemunho onde este profeta vai ser arrancado da sua terra e vai ser assim levado a uma outra terra, a Babilônia. Mas diferente de semana passada, Daniel, ele não mostra esta violência, mas ele decide viver a sua fé nesta nova cultura, neste novo país, onde o seu povo estava ali sendo exilado. Provavelmente também Daniel era do grupo de pessoas que também tinham força, tinham riqueza, pois eles também foram levados para o serviço do rei. Mas Daniel opta por fazer um processo de reinterpretação da realidade que ele vive. E assim ele vai dar testemunho, vai discernir, não vai rejeitar a realidade, mas vai vivê-la com integridade. Esta realidade de Daniel, onde ele não vive aquilo que é perfeito conforme o seu povo e conforme a sua religião, vai trazer para ele um dom muito especial. Deus vai enriquecê-lo também com o dom da visão, da interpretação dos sonhos, da facilidade das línguas, para que ele pudesse assim continuar discernindo, pois ele deu testemunho da sua fidelidade ao rei. Ao oferecer a sua própria comida, ele o rejeita por convicções de fé e vai pedir que sirva a ele um alimento mais puro, natural, em que eles pudessem assim vivenciar a fidelidade de sua fé. Não por uma questão estética, dia de hoje, mas por uma questão da convicção religiosa. Queridos, esta leitura do evangelho desta viúva e do profeta Daniel, que decide discernir, não rejeitar, mas viver na integridade, como esta mulher no evangelho, abre também esta possibilidade de olharmos para a vida destes santos mártires que sofreram também por uma tentativa de apagar a sua memória religiosa, a sua identidade de fé. Celebrar a memória desses santos mártires é, portanto, celebrar este desafio que todos nós temos de viver no mundo, de modo especial enriquecidos pela profecia de Daniel, não rejeitarmos a nossa história, mas caminharmos junto com ela com discernimento, com vigilância, com atenção para aquilo que pode ser bom para a nossa vida pessoal, também como um testemunho de fé para a vida do mundo. Hoje nós vivemos também alguns banquetes na nossa cultura, que podemos dizer que são as comidas deste rei, onde olhamos esta culinária, esta mesa no nosso tempo, voltados para a realidade econômica, onde nos apresenta um prato, uma refeição de consumo, um consumo inclusive ritualizado, como nós olhamos agora no final do ano, na preparação, na chegada do Natal, onde nos debruçamos no consumo de comprar uma lembrança disso e de tantas outras oportunidades que o mercado também
ritualiza para que nós possamos ir a esta mesa econômica, que traz o consumo ritual. Haja vista que estamos passando por essas realidades das Black Fridays. E essa consumo, esta agenda, faz com que o nosso consumo também seja ritualizado. Consumimos além da conta. E nós, assim, olhamos as consequências para a nossa vida, que muitas das vezes experimenta o vazio do consumo, que não preenche a nossa inteireza, que não preenche, ou melhor, que ocupa o próprio espaço de Deus. Olhamos também para estes garfos e facas na nossa vida social, no meio desta mesa econômica, em que nós também temos um pouco desta característica. Muitas das vezes nós não queremos arrumar confusão, trazemos na nossa cultura esta expressão, trazemos na nossa cultura esse jeito de ser. Não queremos arrumar confusão, por isso às vezes nos adaptamos muito facilmente àquilo que nos oferece, e nós assim vamos omitindo o dom da vigilância e do discernimento daquilo que chega à nossa casa, daquilo que chega pelos meios de televisão, pelos meios da internet. Hoje, inclusive, no dia de sábado, saiu uma reportagem dizendo que os nossos grupos de WhatsApp, de família e de tantos outros grupos de amigos, pessoais ou também de trabalhos, 80% é marcado por notícia de mentira e de violência. Ao contrário, Daniel vai nos propor um caminho de aderirmos a essas realidades do nosso tempo, marcas do nosso tempo, permitindo que o cristão, assim, aprenda esta docilidade, ser doce, no sentido de presença, de testemunho na vida do mundo, mas não ser dócil ao erro. No meio desta conjuntura econômica, social, midiática, que temos hoje temos oportunidades de darmos assim passos bonitos, nós somos convidados pela visão de Jesus e nós somos convidados pelo testemunho de Daniel a discernir a nossa vida, discernir a nossa realidade que está assim embarcada por uma tentativa de confusão, por uma tentativa de apagamento, de diluição daquilo que é originário da nossa experiência de fé. Queridos, que esta Eucaristia nos ajude a manter assim uma fidelidade inteligente, conforme a realidade que nós vivemos, uma capacidade de nos entregarmos numa oferta generosa a Deus, nesta mesma situação, enriquecido sobretudo pelo dom dos mártires, através da coragem e da resistência, que marcaram a sua vida, e pela força de Deus, também eles deram testemunho desta palavra. Que Nossa Senhora da Piedade nos ajude a darmos um bom testemunho, que Nossa Senhora da Piedade nos ajude a colocar diante de Deus tudo aquilo que precisa ser apresentado, para que o Espírito Santo venha e nos dê os seus dons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a Deus apresentar os nossos pedidos e nossas preces.